Boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas. Hoje, quinta-feira, dia 14 de maio. Olha, são 9h40, estou gravando esse vídeo, a semana está terminando, mas a quinta-feira não. O Jair Bolsonaro acabou de ir ao Twitter colocar mensagens trocadas aí pela Carla Zambelli com o Sérgio Moro. Parte dessas mensagens já conhecia, já haviam sido divulgadas pelo próprio Moro. E também mais cedo pela Zambelli, que entregou essas mensagens à Polícia Federal no âmbito desse inquérito que investiga a possível interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. O que essas mensagens mostram? Aquilo que todo mundo já sabia. Tentou intervir, sim. A Carla Zambelli faz até aquela proposta indecente, né? Eu tento convencer o Moro a te dar vaga no STF. E o Moro responde: prezada, não estou à venda. E aí, hoje surgiu mais uma frase que não se conhecia, a Carla Zambelli dizendo o seguinte: Moro, se o senhor sair, o Bolsonaro cai. Eu não posso discordar muito da Carla Zambelli, acho que poucos discordariam neste caso específico, mas vamos nos ater aos fatos e não às narrativas. Narrativas que estão sendo aí manipuladas a todo instante, você é alvo dessa narrativa e neste momento é a narrativa que o Bolsonaro quer impor através da AGU, através de todo o maquinário estatal, né, está usando a máquina pública como poucos, né? Aliás, temos aí um histórico de uso da máquina pública, cada um a seu jeito, né? Sempre defendendo o seu próprio projeto de poder. Bolsonaro está fazendo também uso da AGU. Eu ouvi uma vez de um assessor do Michel Temer, diante de uma situação que envolvia a AGU dele, a AGU do governo dele, porque a AGU se chama Advocacia Geral da União, né? E o assessor disse: a AGU é do Temer, não é da União. Bom, águas passadas, né? Não movem moinho, mas todo presidente de plantão se serve aí da AGU como se fosse uma banca particular. De qualquer maneira, a AGU entregou uma petição há pouco aí para o Supremo Tribunal Federal com alguns trechos trechos transcritos, né, daquela gravação da reunião, da fatídica reunião do dia 22 de abril, a reunião ministerial na qual ele fez ameaças ao Sérgio Moro, fez queixas, etc. Disse que ia trocar o ministro se não pudesse trocar o diretor, se não pudesse trocar o superintendente, enfim. A ideia é justamente tentar emplacar uma narrativa, tentar fazer com que você não enxergue aquilo que está diante de todos, né? O que se tenta que a AGU tenta emplacar, né, o Bolsonaro tenta emplacar através da AGU, um Bolsonaro que não é o Bolsonaro que todos conhecem, tá? Então, eu até escrevi aqui uma análise em cima desta petição, porque isso chega a ser ridículo, assim como ele está agora no Twitter, acabou de colocar as mensagens da Zambelli, como eu disse, dizendo o seguinte: olha, tá aqui, prova de que o Moro disse que se eu revogasse, né, a exoneração do Valeixo, ele não pediria demissão. Então está aí, está pronto, está provado que não tem interferência. Mas veja, é a demissão do Valeixo que mostra a interferência, porque ela está associada à demissão, à forçação ali para a demissão do superintendente do Rio, né? Está associada a tentativas de obtenção aí de informações que foram solicitadas naquela reunião, informações de inteligência, relatórios, etc. e tal. Então, assim, eles tentam usar a verdade, tentam manipular ali o que está dito, tentando fazer uma nova interpretação. Então, contando com o analfabetismo funcional de muita gente que não sabe interpretar texto. Mas aí a gente está aqui para interpretar da forma correta, tentar traduzir ao máximo aí para vocês. Olha, nesta petição, ele transcreveu então algumas falas. Tem uma fala aqui que é ótima, que diz o seguinte: abre aspas, embora estejam fora de contexto, né, estão pinçadas e colocadas, mas elas deixam muito claro. Abre aspas, já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente não consegui, isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda de sacanagem, ou amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar, se não puder trocar, troca o chefe dele. Não pode trocar o chefe, troca o ministro e ponto final. Não estamos aqui para brincadeira, tá? Isso é o que ele diz. Depois ele diz o seguinte, aí é um trecho que está colocado posteriormente na petição, mas que foi dito 50 minutos antes, segundo a própria AGU. Abre aspas.
Eu não posso ser surpreendido com notícias. Pô, eu tenho a PF que não me dá informações, eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações, a ABIN tem os seus problemas, tem algumas informações, só não tem mais porque está faltando realmente, temos problemas, aparelhamento, etc. A gente não pode viver sem informação. Quem é que nunca ficou atrás da porta ouvindo o que o seu filho ou a sua filha está comentando? Tem que ver para depois. Depois que ela engravida, não adianta falar com ela mais. Tem que ver antes. Depois que o moleque encheu os cornos de droga, não adianta mais falar com ele, já era. É o presidente que está falando, tá? E informação é assim. Então essa é a preocupação que temos que ter, a questão estratégica. A questão estratégica. E não estamos tendo. E me desculpe, o serviço de informação nosso, todos, é uma vergonha. Que eu não sou informado, não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso vou interferir. Ponto final. Não é ameaça, não é extrapolação da minha parte, é uma verdade. Bom, eu tenho que concordar com o Bolsonaro num ponto aqui. Os nossos serviços de informação são uma bosta. Essa é uma vergonha. São sim, são uma porcaria. Bolsonaro está completo, está coberto de razão aqui. A ABIN, então, que falei dias atrás aqui, aliás, sempre falei, a ABIN, não sou o único a falar. Teve um ex-diretor da ABIN que disse uma vez, deu uma entrevista para a Folha, um que chamou até os deputados de besta-feras, acabou caindo depois. E ele nessa entrevista disse que 95% do trabalho da ABIN era com fontes ostensivas, é Google, né? Imprensa, Google. Então realmente uma agência de inteligência que 95% da informação processada por essa agência é de fonte ostensiva, realmente não dá para esperar muita coisa. E eu digo para vocês, de lá para cá, isso já tem uns 20 anos, de lá para cá piorou muito. Piorou muito. E tem aparelhamento sim, tá? Tem aparelhamento inclusive petista ainda. Tem muita gente do Ele Não que fez campanha, vocês devem estar me assistindo agora, eu sei, tá tudo printado. Não é por mim não, mas funcionários da agência da ABIN que foram para as redes sociais brigar pela eleição do Haddad. Então eu entendo realmente essa situação grave, né? Um ano depois está aí o Bolsonaro ainda falando desses problemas. Mas está aqui sentando o cacete, não é só na ABIN não, nas Forças Armadas, né? Que deveriam ter o melhor sistema de inteligência estratégico, né, do país, não tem. Na própria PF, que ele inclui aqui no bojo. Mas vamos lá, ele falou isso, depois ele volta no tema. O Moro destaca, ele reagiu a essa petição dizendo que, olha, tem que ver o contexto e está ocultada aqui, eles omitiram a fala precedente que identifica justamente o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, etc. Não precisava nem disso, porque aqui já está muito claro, porque os termos usados pelo Bolsonaro são termos que não fazem, elas não se encaixam com a realidade da Agência Brasileira de Inteligência, tá? Então o que a gente tem? É muito simples, vamos lá. Quando ele fala que já tentou trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro oficialmente, não conseguiu, né? E eu não vou esperar fuder minha família toda de sacanagem ou amigo meu, embora ele não esteja usando aqui Polícia Federal, esteja usando gente da segurança, ele está falando da Polícia Federal. Porque não foi o chefe da ABIN no Rio que ele tentou trocar e não conseguiu. Foi justamente o superintendente da Polícia Federal no Rio. E ele sempre reclamou, o Bolsonaro sempre reclamou publicamente de perseguição do MP do Rio, da PF, da Civil. Nunca falou de problemas da ABIN. E quando ele usa, não vou esperar ferrar aqui minha família, né, de sacanagem um amigo meu, ele está claramente se referindo às investigações que atormentam os seus filhos, familiares e amigos. Especialmente um, Fabrício Queiroz. Se fosse diferente, o Bolsonaro estaria incorrendo num crime até grave. Porque se estivesse usando a ABIN para proteger amigos, aí a coisa ia esquentar mais ainda, porque a ABIN não pode ser usada para isso. Segurança institucional é apenas para o núcleo familiar restrito, tá? Nem para parente distante. Vamos seguir aqui, a emenda está ficando pior que o soneto. Na mesma frase, aí ele fala, né? Ele diz que não puder trocar, alguém na ponta da linha vai trocar o chefe. Bom, aí ele fala, não, se não puder trocar alguém na ponta da linha, vai trocar o chefe ou o ministro e ponto final. O que ele fez no dia seguinte? Trocou o chefe da Polícia Federal. Não o da ABIN. Muito pelo contrário, tentou promover o chefe da ABIN, o Alexandre Ramagem, ao comando da Polícia Federal, por ter mais afinidade com ele. É isso, gente. Simples, tá?
O Bolsonaro sempre expôs publicamente a sua insatisfação com a Polícia Federal do Rio, nunca disse um ai sobre problemas de segurança sob a coordenação da ABIN, e é isso, o Bolsonaro que todos conhecem, em público, desmente o Bolsonaro que a AGU tenta emplacar aí nessa nova narrativa. Dito isso, vamos seguir aqui em frente. Bom, o delegado que estava com o inquérito do Adélio, aquele segundo inquérito, vai fazer uma apresentação para o novo chefe da PF, o Rolando Alexandre, e para o novo ministro da Justiça, o André Mendonça. Fez essa apresentação, inclusive mostrando que a investigação chegou à mesma conclusão da primeira investigação, dizendo que o Adélio agiu sozinho. Ou seja, eles fizeram uma análise de 40 mil e-mails do Adélio, telefonemas, tudo que tinha, conta bancária, o cacete, não chegaram a nenhum indício de qualquer participação de facção, PCC, grupo terrorista, nada. A Polícia Federal chegou à conclusão que o Adélio foi lá, pegou a faca e enfiou no Bolsonaro por vontade própria, sem ter nenhum tipo de interferência política, nada. Tá? Essa é a conclusão do inquérito. O relatório só vai ser finalizado depois que o STF liberar a quebra do sigilo dos celulares dos advogados. Aí o que se pode ter, e que é importante que se investigue também, né? A participação é quem financiou os advogados, quem tem interesse também em proteger e livrar a cara do Adélio. Aí você pode fazer uma investigação reversa e tentar, né, chegar a um outro tipo de conclusão. O fato é que o que está posto agora confirma aquilo que a própria Polícia Federal apresentou lá atrás. Então, sem novidades. O que mais a gente pode falar? Bom, nós tivemos hoje... eu tenho que fazer um registro aqui. Bom, teve a petição da AGU, o Moro reagiu, aí o Carlos foi logo para as redes e botou o seguinte, ele publicou o seguinte: estou para ver uma pessoa, ao meu ver, mais mau caráter, com acento, que este Sérgio Moro. Enquanto no governo afirmava que nunca houve interferência do presidente da Polícia Federal, ontem entregou conversas privadas para a Globo com sua afiliada, que nada comprovou a não ser sua índole. Hoje, o desarmamentista insiste em narrativa para se manter vivo na política. O país quer crescer e está cansado de um ex-ministro que via o povo ser massacrado com aquela sua cara de paisagem e preferia curtir uma prudência, sofisticação, um alicate, biografia e os tucanos. Bom, além de ser uma coisa quase inteligível aqui, né? Um negócio, uma mensagem que realmente é muito complicada. Faltou só colocar o Lula livre, hashtag Lula livre, tá? Parabéns, Carlos Bolsonaro, você está aí pronto para se filiar. Se a aliança não der certo, vai para o PT, vai para o PSOL, tá perfeito para isso. Cara de paisagem, né? As agressões aqui feitas ao juiz que, comandando, né, a Lava Jato, conseguiu pôr na cadeia o chefe maior da organização criminosa, do maior esquema de corrupção da história. Nunca vamos esquecer isso. Junto com a Lava Jato, que eles chamam de comunista também, né? O Deltan Dallagnol, o cacete, é uma gente doida. Aliás, é pior, é uma gente oportunista, porque o Bolsonaro só foi eleito na onda aberta pela Lava Jato. Se não fosse a Lava Jato, não existia o fenômeno Jair Bolsonaro, presidente da República. Guarde isso, Carlos. Eu sei, é difícil dormir com isso debaixo do travesseiro, mas essa é a verdade. E aqui eu não estou defendendo ninguém. Se qualquer um desses agentes da lei, procuradores, juiz, ex-juiz, fizer cagada, vai tomar pau. Se fizer, se cometer crime, escorregar, cometer crime, tem que ser punido, tem que ir para cadeia. Não tem esse negócio aqui. Não tem mito, tá certo? Não tem ídolo. Esse é o grande problema do eleitor brasileiro, do cidadão brasileiro, achar que tem que ter sempre um salvador da pátria. Não, eu já afirmei, reafirmo e vou reafirmar sempre, enquanto não me calarem, que político tem que ser tratado como empregado, tá? Empregado. Servidor público é empregado da população, empregado do Estado financiado pela população. Então é você que é o dono do sistema. Você precisa entender isso de uma vez por todas. Então, quando você
inverte, se submete, essa gente sobe em cima da sua cabeça, tem até aquela imagem, né? Você aquela estátua carregando o Estado, né? Pesado em cima, essa é a realidade. Então tem que inverter essa lógica, as pessoas precisam entender que precisam se informar, que precisam se politizar para escolher bons candidatos, desde vereador aí que nunca fez nada na vida, desde vereador, 17 anos, nunca trabalhou efetivamente, é garoto da Barra da Tijuca, eu conheço, eu cresci na Taquara, Jacarepaguá, eu conheço a turma da Barra da Tijuca, nenhum preconceito, mas ó, playboy, cara, filho de parlamentar, playboyzinho da Barra da Tijuca, ficava pegando onda e fumando o quê? Maconha. Não sei se era o seu caso, Carlos, mas era a prática de muitos ali. Mas e de repente vira um cara de direita, conservador, surfa na onda, anti-PT, coloca aí, entra e começa a fazer esse monte de cagada, não consegue se expressar. Quanto mais expressar ideias, quanto mais ter uma visão real daquilo que está acontecendo e traçar estratégias de atuação. Enfim, por isso chegamos onde chegamos, infelizmente, nesse caos que está a política brasileira, o país como um todo. Não é só responsabilidade do Bolsonaro, da sua trupe, mas também de vários outros políticos, governadores, prefeitos, deputados. Eu canso de falar aqui, difícil achar quem você consegue dizer, não, esse cara aqui é bom, está fazendo um bom trabalho. Porque, no geral, hoje mesmo, vamos lá, Mato Grosso, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso aprovou aumento de gratificação para os comissionados. Em plena pandemia, projeto enviado pelo Executivo, pelo governador de Mato Grosso, que é do DEM, dos democratas, do Rodrigo Maia, cujo amigo foi preso ontem. Percebam, eu não estou aqui para convencer como esses blogueirinhos aí, que chegaram agora também, nunca estou tentando aqui, nunca vou tentar convencer vocês a falar assim, não, olha, tem que votar no fulano, tem que votar no Beltrano. Vocês nunca vão ver isso de mim. Por quê? Simplesmente porque essa é a realidade. A realidade política é essa, a gente tem que enfrentar e tentar melhorá-la. Simples. Mas precisa votar melhor. Enfim, vamos em frente aqui. Olha, falei já disso. Bom, tivemos hoje uma operação da Polícia Federal lá, da Lava Jato, na verdade, do Rio de Janeiro, Ministério Público e Polícia Federal, operação que prendeu Mário Peixoto, empresário que cresceu nos governos do Cabral, do Pezão e continuou no governo do Witzel, fornecendo, sendo um dos principais fornecedores do governo, de insumos, etc. O sujeito que na campanha de 2018, o Romário, o Eduardo Paz, todo mundo ficou questionando, usando isso para o Witzel. Witzel, você conhece o Mário Peixoto, está ajudando no teu programa de governo, você sabe quem ele é? Ele é sócio do Pitiani, que foi preso, né? Ele tá cheio de rolo, cheio de denúncia, investigado ali, já tinha sido citado na Lava Jato, nunca estava até agora, né, livre. E aí mais pegaram ele. Cálculo aí da Lava Jato de os contratos superfaturados, desvios, pagamento de propina, olha, perdas aí de pelo menos mais de 600 milhões de reais. Então, para vocês terem uma ideia do nível da coisa, tá? Inclusive o Witzel agora foi do Twitter também e disse que vai mandar a Procuradoria investigar os contratos, né, que o seu próprio governo firmou. Aliás, ligação dele ali, do Mário Peixoto, com o Tristão, que é o chefe da Casa Civil do Witzel, olha, tá complicado. Dias atrás teve a operação do negócio dos respiradores, ontem falei aqui dos rolos de respirador do Rio com o Pará. Vai investigar o quê? Na operação de hoje, só na operação de hoje, apreenderam 1,5 milhão de reais na casa de um dos presos, lá em Valença. Prenderam o Mário Peixoto, inclusive, em Angra dos Reis. Publicamos vários trechos, né, tanto da representação do Ministério Público como da decisão do Bretas. O esquema do Mário Peixoto passou por todas as gestões, né, Cabral, Pezão e Witzel.
Então é importante que a gente deixe isso muito bem registrado, né? Tem mais uma coisinha aqui. Olha, em franca atuação, o Ministério Público Federal disse que a organização criminosa do Mário Peixoto está em franca atuação. Além de hospitais de campanha, porque aqui tem ligação, inclusive, com os hospitais de campanha que estão sendo instalados lá, orçados em 850 milhões. Foram contratados junto à IABAS. A IABAS diz que não tem relação nenhuma com o Mário Peixoto, mas o Ministério Público diz que tem, né? Tem outro aqui, ó, aditivo com a Rio de Janeiro Serviços e Comércio, 27,8 milhões, justamente com a Fundação de Saúde do Estado para serviços de limpeza. Contratos aqui com a Atrio Rio Service também para pagamentos, com pagamentos já realizados só de janeiro a março, somando mais de 4 milhões. Isso agora, né? O Ministério Público diz o seguinte, abre aspas, a organização criminosa está em franca atuação e continua arrecadando quantias milionárias dos cofres públicos estaduais, inclusive na área de saúde, havendo fundado receio de que tais contratos tenham sido angariados e permaneçam em execução por força de ajustes espúrios entre os integrantes da organização criminosa, especialmente o Mário Peixoto, funcionários públicos estaduais. Bom, o esquema do Mário Peixoto usou mais de 100 pessoas em empresas, tá? Instituindo aí uma complexa rede composta, né, uma complexa rede de corrupção. As investigações envolveram a Polícia Federal, o Ministério Público e a Receita Federal. Demonstraram aqui também uma sofisticada rede de lavagem de capitais, com dezenas de pessoas interpostas que se revezavam em frente de pessoas jurídicas, de empresas, CNPJs, com o intuito de ocultar a figura do capo da organização criminosa Mário Peixoto. Então, aqui é um país de máfias, né? É capo de um lado, é capo do outro, realmente complicadíssimo. E é isso, né? Vamos seguir aqui. Próxima pauta. Procurador do TCU pediu a investigação de um contrato de 46,8 milhões da gestão do Mandetta, Luiz Henrique Mandetta. Contrato assinado com uma empresa chamada Talk Telecom, contrato de um call center automático para dirigir as pessoas. Você liga, quer fazer teleatendimento, ela liga primeiro para a Talk Telecom, para esse serviço de call center, então ela é dirigida para outra empresa que também firmou um outro contrato ainda maior com o Ministério da Saúde da gestão Mandetta, de 144 milhões de reais. Então, para o procurador, tudo errado, feito sem nenhum tipo de negociação, embora não tenha licitação, é preciso que o agente público responsável pela assinatura desses contratos busque o melhor preço, busque a melhor qualidade, né? Precise negociar, fazer uma pesquisa ali. E não, ele explica aqui que ele fez uma análise da papelada, da documentação da contratação e diz que o que a empresa dizia, o Ministério da Saúde aceitava. Então, tá aí, foi mandado cópia também dessa representação, não só para os ministros do TCU, mas também para o Ministério Público, para a Polícia Federal e para a CGU, que poderão também fazer as suas próprias investigações. Que mais eu destaco para vocês? Bom, vamos ao Corona Voucher, né? Infelizmente, o Brasil superou a marca de 200 mil casos da Covid, tá? 200 mil casos, num dia que o mundo superou as 300 mil mortes. No Brasil, nós temos registrado também um recorde, né? 844 mortes em 24 horas, notificadas nas últimas 24 horas, subindo para praticamente 14 mil, 13.993 óbitos, tá? Praticamente 14 mil óbitos até agora. E é interessante porque quando você faz a análise desses óbitos, você identifica que pelo menos 30% são de pessoas adultas que têm menos de 60 anos de idade, ou seja, fora do grupo de risco, embora parte deles, cerca aqui de 60%, tenham algum tipo de comorbidade, mas tem quase 40% que não, ou até mais de 40%. Então, assim, quem está mandando vocês para sair para a rua sem máscara, não morra, tá? Não se jogue diante da morte, tá? Apesar das dificuldades, vamos continuar seguindo aí as recomendações, usando máscara em locais públicos e sair o mínimo, né?
e resolver o que a gente precisa resolver, claro, dentro de todo o desafio que está posto. Aliás, falando em desafio, o próprio Bolsonaro hoje, na sua estratégia, né, é sempre muito inteligente, reuniu empresários, aí, cerca de 50 empresários, numa videoconferência, e convocou os empresários de São Paulo a pressionarem o governador João Dória. Então, mais uma vez, a gente tem esse tipo de estratégia aí de enfrentamento, de embate, num momento que você devia ter diálogo e união, né? O que se tem é o contrário. E nessa brincadeira já temos mais de 31 mil profissionais de saúde infectados. Quer mais? Então, o dia eu falei para vocês que o dia não acabava, né? O Bolsonaro editou um MP que simplesmente blinda o agente público de qualquer responsabilidade durante a pandemia. É uma medida descabida, autoritária e inconstitucional. Fere o parágrafo 6º do artigo 37, que prevê responsabilização dolosa ou culposa do agente público. Significa um cala-boca em órgãos de controle, como o Ministério Público, os tribunais de contas, e uma blindagem prévia para os agentes corruptos, que podem fazer o que quiserem e que não serão responsabilizados. A MP também afasta garantias constitucionais, como direito à saúde e à vida, e cria um conceito de irresponsabilidade objetiva. Além disso, não estão presentes os requisitos do artigo 62 de relevância e urgência, né, que justificam a edição de uma MP. Querem mais? O presidente da República não pode criar regra de direito administrativo para estados e municípios, porque ele quer que isso se estabeleça para o país todo. Ou seja, está tudo errado, Jorginho. Jorginho, nosso ministro aí dos assuntos jurídicos da presidência da República, né, PM, reformado, com, sei lá, 5 anos de advocacia, deve ter uma meia dúzia de processos de aposentadoria, mas foi alçado a ministro de assuntos jurídicos da presidência da República. É isso aí. E quase virou, e é cotado para ser ministro da STF, quase virou ministro da Justiça. Não à toa, essa MP está sendo questionada por vários ministros do próprio STF, por partidos, todo mundo entrando na justiça agora. Vou registrar mais 2 coisinhas aqui para vocês. Primeiro, Bolsonaro, eu falei, né? Eu avisei. O Bolsonaro hoje falou na Porta da Alvorada para todos ouvirem. Ele se reuniu mais cedo com o Rodrigo Maia, os dois, muito amigos, resolveram convocar uma videoconferência com os governadores e o Bolsonaro disse que a decisão sobre os vetos ou não à lei de urgência, de emergência, de ajuda emergencial aos estados e municípios, né, aquela lei que previu o congelamento dos reajustes salariais e o que o Bolsonaro tinha falado, tinha prometido ao Guedes vetar esses reajustes, agora ele já está jogando no colo dos governadores, disse que a decisão que sair dessa videoconferência vai decidir o futuro dos reajustes. Você acha que vai acontecer o quê? O quê? Né? É mais uma facada aí no peito, não é nem nas costas, no peito do Paulo Guedes, que ainda acredita no seu presidente da República. Bom, o Banco Central pediu aí a impressão antecipada de moeda de mais de 9 bilhões para atender o Corona Voucher. Aqui está começando a porteira, tá? Vocês podem ter certeza. Escrevam o que eu estou dizendo para vocês. Começou aqui. Vão imprimir, não vai ser 9 bi não. Aqui o Banco Central ainda está dizendo o seguinte, não, a gente tinha uma previsão de impressão desse recurso para o segundo semestre, mas a gente vai antecipar, porque está faltando dinheiro. Aí quando acabar esses 9 bi, o que vocês acham que vai acontecer? Vão imprimir mais, e vai imprimir. Aí a inflação, ó, pum! E é essa a situação. E enquanto isso, hoje, o dólar encostou nos R$6, fechou com queda por causa da intervenção do Banco Central. Chegou a bater 5,97 e fechou aí com 5,82. Esta é a situação, é complicado, só tenho isso para dizer para vocês, é mais complexo do que tentam parecer, tentam fazer, né? Não acreditem nesse binarismo, nós não somos máquinas, nós somos pessoas, não acreditem só no preto e no branco, porque a política é cinza na maior parte do tempo, tá? Então, eu agradeço sempre a audiência de vocês, contem comigo, contem com as minhas informações, não acreditem nelas, vão confirmar com os demais. Eu aqui estou informando vocês para que vocês formem
a opinião de vocês, tá bom? Até amanhã no Gabinete de Crise. Tchau!